Usar mesa de luz ou desenhar à mão livre, né? Qual que você prefere e o que você pensa sobre isso? Será que desenhar com mesa de luz é uma trapaça, é uma fraude? O que vocês me dizem? Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Jamile Naider, dou aulas de desenhos realistas e aqui nesse canal tem muita aula, muita técnica que eu passo aí para você evoluir. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você desenha, quer aprender um pouco de realismo, já se inscreve aí, beleza? E nesse vídeo aqui eu quero falar de um assunto meio que polêmico, né? Falar sobre um assunto que as pessoas meio que se dividem quando a gente fala de métodos de esboço para desenho, principalmente desenho realista, onde se utiliza muito a mesa de luz para trabalhar. Para quem não sabe, a mesa de luz, ela normalmente é uma placa plana ali de acrílico, onde emite uma luz de LED bem suave e onde você consegue colocar a sua imagem de referência por cima. Essa imagem de referência é tipo uma imagem impressa, uma fotografia impressa ali que você imprimiu no tamanho que você quer, né? E aí você coloca por cima dessa placa, você vai acender a luz e depois você vem com a folha de desenho por cima, ou seja, uma folha em branco ali que você vai desenhar. E a partir disso, essa luz ela vai penetrar ali nas duas folhas e você vai conseguir observar os traços, né, presente na imagem ali de referência, né? E assim você consegue construir muito mais rápido o esqueleto ali da imagem. Essa técnica, pessoal, não é só utilizada no realismo, existem outros tipos de artes onde você consegue também utilizar a mesa de luz, como até na parte de caligrafia. Se você gosta de treinar caligrafia, a mesa de luz é um grande aliado aí para você treinar o seu traço, tá? Para quem trabalha com ilustração em quadrinho, gosta de fazer ilustração em camadas, existem diversos tipos de coisas, tá, pessoal, que você consegue utilizar a mesa de luz para acelerar o seu trabalho. Só que eu vejo umas coisas assim horrorosas na internet, e as pessoas falando mal de quem utiliza a mesa de luz, que quem usa essa ferramenta não é desenhista, é copista, é trapaceador, né? Menosprezando a arte do outro porque foi feito com um tipo de técnica que facilitou ali para ele no momento. Eu acho que é uma pura ignorância e falta de informação a esse público. Só que como nem tudo são flores nessa vida, pode sim ter as suas desvantagens e suas vantagens. Da mesma forma que a mesa de luz acelera a forma de construção, o processo de construção do desenho, ele também desacelera o seu processo de aprender a desenhar à mão livre, a sua evolução no desenho. A gente tem que deixar claro aqui que além do desenho realista, existem diversos outros estilos de desenho que você pode explorar, que são outros tipos de técnica que você utiliza para você conseguir ali um resultado, né? Tipo o estilo cartoon, o estilo mangá, né? O desenho artístico, o desenho à mão livre, o desenho de observação. Então o realismo, pessoal, o realismo ele preza por essa fidelidade da imagem original, tá? Que é a proporção. A gente utiliza a mesa de luz para acelerar essa coisa do esboço, né? Você não vai ficar focando ali, de ficar fazendo esboço, sabendo que você precisa focar nos 5 elementos do realismo, né? Quem me acompanha aqui sabe quais são esses 5 elementos, que é a luz, volume, sombra, contraste, né? O volume, a profundidade. Então, é nisso que você presta atenção no realismo. Agora, se fosse outro desenho artístico, que você precisa desenvolver a sua coordenação de criação, você não vai utilizar a mesa de luz. Então, por isso que eu falo que a mesa de luz, dentro da arte, ela tem as suas vantagens e suas desvantagens. Você precisa saber a hora certa de utilizar, quando você precisa, não precisa acelerar isso daqui, beleza, mas você precisa saber a hora também de parar. Quando você já dominou o realismo, você não está fazendo encomenda, você quer aprender outro tipo de técnica de desenho, por exemplo, desenho de observação, desenho à mão livre, você não vai ficar utilizando ali mesa de luz, aí você vai estar trapaceando com você mesmo, não é verdade? Então é disso que vocês precisam ter essa clareza, esse entendimento sobre usar essa ferramenta aí que facilita a vida de muita gente. E uma coisa que eu não vejo muito pessoal falando aqui na internet é os métodos antigos de se esboçar uma obra de arte, um retrato, né? Na época que não tinha fotografia, mas se fazia muita pintura,
né? Antigamente existia um método de esboço que era a imagem refletida, que se fazia através aí de uma câmera fotográfica manual, uma das primeiras câmeras fotográficas aí, manuais, que a gente fala que é câmera escura. Eu não vou saber explicar aqui para vocês, mas dá um Google aí para você saber o que é câmera escura. Era um método que fazia uma imagem se refletir na superfície, e através dessa imagem refletida eles conseguiam fazer esboços, pegar ali detalhes da imagem, tipo uma fotografia mesmo da época, e nisso eles conseguiam realizar retratos, criar grandes obras de artes em telas, enfim. Então, são técnicas que existem há 1000 anos, que poucas pessoas nem sabem, nem imaginavam que tinha, que o pessoal fazia exatamente para facilitar o trabalho, de acelerar aí o trabalho e deixar uma coisa mais harmoniosa, mais bonita. Aí me perguntam, Naider, eu preciso ter uma mesa de luz para me esboçar os meus desenhos ficarem lindos, perfeitos e harmoniosos? Não, pessoal, você não precisa necessariamente ter uma mesa de luz, mas a mesa de luz é uma opção, e uma das últimas opções que você tem quando você tem muita dificuldade em trabalhar o seu traço, principalmente trabalhar o seu traço. Se você tem dificuldade com grid, em fazer linhas diretrizes e utilizar outros esboços que quando você vai ver o seu desenho está todo torto, então você tem a opção da mesa de luz, né? A mesa de luz ela vai captar todo o esboço ali certinho, para depois você só jogar os elementos do realismo. Mas mesmo assim tem pessoas que sentem, né, que quando fala mesa de luz, de utilizar a mesa de luz, isso soa como uma trapaça para elas, né? Elas já não, tipo, nossa, passar por cima ali, para mim isso não é desenhar. Então você simplesmente não usa mesa de luz. Utilize o seu método de trabalho, de desenho, certo? Outra coisa, pessoal, a mesa de luz, você precisa saber utilizar essa ferramenta. Na hora que você vai projetar a sua imagem ali e você vai passar por cima para pegar a proporção da imagem, você precisa saber aonde você vai traçar e aonde você não deve traçar. Você não vai sair traçando todo o desenho, entendeu? Porque você pode fazer marcas muito fortes que na hora que você for sombrear, você vai se perder. Já aconteceu muitas vezes isso comigo, de eu ter que fazer 2, 3 vezes ali um esboço em cima de uma mesa de luz, porque eu me perdi nos traços, ou porque eu forcei demais, porque eu errei em alguma coisa ali que não saiu legal, que não era para me ter feito, entendeu? Então não é tão simples assim. Então, galera, se vocês sentem este bloqueio quando a gente fala de mesa de luz, ou um método de esboço que facilita a vida de vocês aí, se você acha que é trapaça, não precisa fazer, pessoal. Faça da sua maneira, tá? Não é necessário ter uma mesa de luz para produzir os seus desenhos, certo? Mas respeite quem faz, quem gosta de fazer, quem produz. Ninguém é menos artista que ninguém por utilizar uma ferramenta, né? Além de facilitar a vida, abençoa a vida de muita gente. Imagina quantas encomendas essa pessoa consegue realizar aí no mês utilizando a mesa de luz, não é mesmo? E até na tatuagem, se você parar para pensar, se pega ali o esboço, a proporção certa do desenho para jogar ali na pele da pessoa, para tatuar ali por cima, né? Até isso, né? Existem tatuadores que fazem a mão livre? São raros, mas tem. E acho para mim esses são os mais loucos, né? Tatuar na pele ali de uma pessoa a mão livre. Em grandes casos aí, se pega o esboço, né? Faz o decalque e depois joga na pele da pessoa e tatua por cima. E tem também a galera das antigas aí, dos anos 80, anos 70, algumas pessoas que apanharam muito para aprender a desenhar à mão livre, né? Às vezes fazia esboço, aí ficava um mês para fazer um esboço, aí de repente chega uma pessoa com uma plaquinha de luz e resolve tudo em menos de 10 minutos. Aí a pessoa surta mesmo. Mas isso é o quê? É a falta de informação, tá, pessoal? Então, resumindo aqui esse vídeo, pessoal, é isso. É você saber a hora certa de utilizar a mesa de luz e saber a hora certa de parar também, certo? Mas não é trapaça, não é nada disso. É só uma ferramenta aí para acelerar, né? O que de fato você precisa acelerar para você chegar no seu objetivo. Meu objetivo é fazer realismo, então eu não vou ficar fazendo esboço, ficar perdendo meu tempo em fazer esboço. Se eu quero fazer realismo,
né? E o realismo é aquilo que eu falei, pessoal, é a capacidade de interpretar os tons, é a ausência dos traços também. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Deixa sua sugestão, sua opinião aí. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, tá? E eu encontro vocês aí no próximo vídeo. Falou? Um beijo e até mais.